Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Todos os Grãos nos canais Agromais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E olha só, gente, o uso de herbicidas nas lavouras brasileiras mais que dobrou em pouco mais de uma década. Entre 2010 e 2020, o volume de ingredientes ativos vendidos passou de 157 mil para quase 330 mil toneladas. Segundo um estudo da Embrapa Meio Ambiente, a parceria com a Universidade de Rio Verde, o principal motivo desse avanço está na resistência cada vez maior das plantas daninhas ao glifosato, o herbicida mais usado no país. E para entender melhor os desafios, as oportunidades dessa atividade, a gente conversa agora com o Robson Barizon, que é chefe adjunto de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa Meio Ambiente e já está aqui com a gente. Robson, bem-vindo! Obrigado, Carol. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Robson, nós que agradecemos a disponibilidade. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse estudo, que mostra um crescimento de 128% no uso de herbicidas, enquanto a área agrícola cresceu apenas 24%, O que esse dado, esse número revela sobre o uso desses produtos aqui no Brasil? Bom, só explicando um pouco de como nasceu esse estudo, o Brasil vem sendo pressionado no cenário internacional pelos seus dados de comercialização de defensivos. Diante disso, o Ministério da Agricultura nos demandou para que realizasse esse levantamento, esse estudo, e que nós pudéssemos entender as causas desse aumento verificado, não só para herbicidas, mas como todas as classes de defensivos comercializados no Brasil, como fungicidas e inseticidas também. Então, a partir disso, nós fizemos um trabalho com base nos dados do IBAMA, que é o órgão que até então era responsável pela curadoria das informações de comercialização. Fizemos um tratamento das informações, porque nós só estávamos interessados nos dados agrícolas, e os herbicidas são comercializados para outros usos não agrícolas também. Então, fizemos todo um trabalho de tratamento dos dados e chegamos a esse número que mais que dobrou o volume de comercialização de herbicidas no Brasil. Isso traz uma preocupação para a gente, porque a causa principal que nós identificamos foi a resistência de algumas espécies ao glifosato, que é a principal molécula de herbicida comercializada no Brasil. Isso traz reflexões sobre os aspectos agronômicos e também ambientais, com esse aumento expressivo na comercialização de herbicidas no Brasil. E por que o consumo de herbicidas no Brasil mais que dobrou entre 2010 e 2020, mesmo com um aumento bem menor dessa área agrícola? Exatamente, porque poderia ser também argumentado que houve um aumento porque o Brasil está em expansão agrícola, vive um momento de expansão de suas fronteiras agrícolas, como a gente vê hoje no Mato Piba, por exemplo, no Cerrado. Mas quando nós pegamos esse dado da expansão da área colhida, a área colhida ela engloba tanto a soja quanto o milho em sucessão, por exemplo, dentro do mesmo ano agrícola, diferente da área plantada, que considera só a área da soja que foi plantada naquele ano, a área que foi plantada, e não a área colhida. A área colhida ela já considera esse uso sucessivo de culturas da soja e do milho. Então, mesmo considerando essa expansão que está havendo, a expansão de áreas de milho safrinha, nós ainda vemos que houve um aumento expressivo do uso dos herbicidas, e a causa principal que nós identificamos foi justamente essa que a gente comentou. São duas causas principais. Uma é um aspecto muito positivo, que é a expansão do sistema plantio direto. Como sabemos, o sistema de plantio direto ele demanda o uso de herbicidas para que não haja o revolvimento do solo. Isso é um aspecto muito positivo do Brasil. O Brasil é referência mundial no sistema plantio direto. Mas, por outro lado, temos um aspecto muito preocupante, que é a resistência de pelo menos 20 espécies de plantas daninhas ao glifosato. E isso fez com que outras moléculas precisassem ser utilizadas em complementação ao glifosato. Antes, só o glifosato era suficiente
para fazer o controle dessas espécies, como a bulva, caruru, capim amargoso. E a partir da verificação da resistência dessas plantas daninhas ao glifosato, foi necessário manter ainda o glifosato ele é muito relevante ainda, mas complementar com 1, 2, 3 ou até 4 moléculas de outros ingredientes ativos de herbicida naquela estratégia de controle. Isso fez com que houvesse esse aumento expressivo, né? E voltando um pouco ainda, por que houve esses registros de resistência das plantas daninhas ao glifosato? A gente vê aí como um principal fator a introdução das cultivares de soja, milho, algodão resistentes ao glifosato. Isso fez com que cada vez mais fossem aplicados apenas o glifosato. Isso fez com que houvesse uma pressão seletiva muito grande sobre aquelas espécies e surgiram, então, espécies resistentes, e aí desencadeou todo esse processo. E, Robson, quais são os principais fatores que explicam a resistência crescente das plantas daninhas ao glifosato? Então, o que leva a esse aumento expressivo da resistência, cada vez mais a gente vê espécies desenvolvendo resistência ao glifosato, é o uso exclusivo do glifosato como estratégia de controle de plantas daninhas. Antes do advento dos organismos geneticamente modificados, né, da soja, Roundup Red, essas tecnologias todas disponíveis, nós tínhamos uma variedade maior de herbicidas que eram utilizados no controle de plantas daninhas. Isso evitava que houvesse a manifestação de plantas resistentes. E o glifosato ele só era usado em pré-semeadura. Com o advento das OGMs, o glifosato continuou sendo usado em pré-semeadura, mas também durante o cultivo da soja, milho e algodão. Isso fez com que diversas espécies, né, foram selecionadas para resistência ao glifosato, né, como é o caso do caruru, que antes tinha um controle muito, muito simples, era uma cultura facilmente controlada, e hoje desenvolveu resistência ao glifosato, principalmente por esse uso excessivo do glifosato como estratégia de controle de plantas daninhas. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Então, o uso repetitivo de uma mesma molécula, como o caso do glifosato, isso que é o maior responsável, então, pela seleção de espécies resistentes? Sim, esse é o principal fator que levou ao surgimento desses eventos de resistência. Precisaria ter sido considerado outras estratégias, né, no lançamento dessas cultivares resistentes, de outras estratégias que não considerassem o uso repetitivo e exclusivo do glifosato. Chegou um momento que o glifosato chegou a ser a estratégia exclusiva de controle. Isso, como nós vimos, teve consequências que estão impactando hoje as estratégias de controle. E, Robson, quais são as espécies de plantas daninhas que hoje são mais problemáticas nas lavouras brasileiras por causa dessa resistência? Bom, nós temos hoje já registrado 20 espécies de plantas daninhas, né? Nós temos a bulva, né, que foi talvez a primeira espécie, que continua sendo um problema. Temos o caruru, temos gramíneas também, né, capim amargoso, capim pé de galinha. Capim pé de galinha é outro exemplo, que era uma espécie facilmente controlada antes do advento das OGMs, e hoje nós temos aí esse problema de controle de plantas daninhas. Então, ao todo, nós temos 20 espécies de plantas daninhas hoje que têm esse problema, e aumentando, né? Nós temos aí uma curva em ascensão. Por isso que a gente trouxe esse alerta, para que haja uma reflexão e uma mudança nas estratégias no controle de plantas daninhas, que não sejam exclusivas, não sejam apenas focadas no controle químico, especialmente do glifosato. E quais riscos agronômicos ou ambientais tem o uso intensivo de herbicidas que representa ali para o solo, para a biodiversidade e também para recursos hídricos? Tem algum? Sim, agronômico a gente já está vendo isso, né? O produtor está sendo muito pressionado no uso de diferentes moléculas aí, então em termos de custo, isso vem aumentando o custo do tratamento, né, para o controle de plantas daninhas, a gente já vê isso. Então, numa mesma bomba, numa mesma aplicação,
como eu comentei, chega-se a fazer até 4 ou 5 moléculas de herbicidas para controlar, né, alguma espécie resistente, ou algumas espécies resistentes. Isso tem um impacto grande, tanto na complexidade do processo agronômico, quanto nos custos, né, no aspecto econômico para o produtor. Hoje nós vemos aí o produtor trabalhando com margens reduzidas, né, dado o cenário atual, e é preciso considerar qualquer aspecto que leve à redução dos custos, né? E o que nós temos visto hoje, como consequência do aumento da resistência de plantas daninhas, é um aumento do custo no controle de plantas daninhas. Então, esse é um aspecto muito importante que precisa ser revisto com urgência. Um outro aspecto muito importante é o ambiental. Nós sabemos hoje que existe um movimento internacional para que haja uma redução no uso dos defensivos. Acabamos de ter mais uma convenção da ONU implementada, a Convenção para Controle de Resíduos e Poluição. E nessa convenção, com certeza, vai ser tratado o aspecto do uso dos defensivos, como já acontece hoje na Convenção da Biodiversidade. Nós temos uma meta hoje na Convenção da Biodiversidade que estabelece uma redução dos riscos associados ao uso de defensivos em 50% até 2030. E o Brasil está indo na mão contrária a essa meta. Nós estamos numa tendência de aumento no uso de defensivos no Brasil. Nós estamos hoje com um consumo de 800 mil toneladas. Nós trabalhamos aí nesse período de 2010 2020, saímos de 150 mil toneladas, indo a 350 mil toneladas aproximadamente, e hoje nós já chegamos a 800 mil toneladas. Então, cada vez mais o Brasil vai ser pressionado no cenário internacional, e isso impacta a nossa competitividade, porque hoje se busca maior sustentabilidade, e um dos aspectos considerados é a redução do uso dos defensivos, porque isso traz impactos, né? Nós já temos vários trabalhos no Brasil e no mundo mostrando que há sim contaminação dos recursos hídricos por não só herbicidas, mas pesticidas em geral. Falando especificamente no caso dos herbicidas, eles podem afetar de uma forma muito significativa as funções ecológicas desse ambiente hídrico, reduzindo a biodiversidade, reduzindo a produção primária de energia naquele ambiente, porque você está controlando as algas e fitoplânctons, isso é a base da cadeia trófica daquele ambiente, então você está reduzindo essa fonte de energia para aquele ecossistema. Então tem esse aspecto ambiental muito importante, que conforme você aumenta a carga de herbicidas aplicado em uma área agrícola, a tendência é que você aumente a contaminação também dos recursos hídricos. E quais as consequências econômicas para o produtor rural com o aumento da complexidade no manejo, né, e da carga química também necessária? Exatamente. Nós temos visto hoje, né, com esse aumento no uso de herbicidas, então você teve um aumento de 128% no consumo de herbicidas, contra um aumento da área plantada de soja de 59% e da área total, né, de colhida no Brasil de 24%. Então a gente vê aí que está havendo um aumento por área, e isso impacta severamente aí as margens de lucro do produtor, onde você tinha a possibilidade de fazer o controle apenas com o glifosato, que era uma estratégia muito simples. Hoje a gente está tendo que chegar a aplicar até 4, 5 moléculas, e isso traz um impacto bastante significativo aí nos custos para o produtor rural. Robson, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já para continuar falando sobre esse assunto, viu? E para você de casa, fica aqui o convite, continue com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Voltamos já já, não saia daí! Estamos
Estamos de volta com o nosso programa Todos os Grãos e na edição de hoje estamos falando sobre um estudo que revela que o uso de herbicidas no Brasil cresceu 128% entre 2010 e 2020. E o nosso convidado para esse bate-papo é o chefe adjunto de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Embrapa Meio Ambiente, Robson Barizon, que já está aqui com a gente. Robson, bem-vindo novamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais entraves para a entrada e difusão de bioherbicidas no mercado nacional. Fala um pouquinho para a gente sobre esse cenário. Bom, nós temos observado no Brasil um aumento muito importante no uso de bioinsumos para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Isso é muito interessante. O Brasil lidera a adoção desses produtos no mundo. Nós somos referência mundial. Então, nós temos visto aí um aumento expressivo de biopesticidas para o controle de insetos, de biopesticidas para o controle de doenças, mas nós não temos visto isso para bioherbicidas, né, de bioinsumos voltados para o controle de plantas daninhas. E aí tem uma complexidade muito grande para desenvolvimento de bioinsumos para controle de plantas daninhas, porque temos algumas especificidades relacionadas a isso. Uma delas é que nós precisaríamos ter diversos agentes de controle biológico voltados para cada uma das espécies de plantas daninhas, né? Então, diferente de um graminicida que controla diversas espécies de gramíneas, num caso de um micro-organismo ou de um metabólito, provavelmente ele teria uma ação muito mais específica. Então, o que nós temos visto até agora é que não houve um lançamento de bioherbicidas no Brasil, né? No mundo, no geral. Então, tem um descompasso entre o desenvolvimento de produtos para o controle de insetos e para herbicidas. E isso a gente vê como um grande entrave aí para a gente conseguir reduzir o uso de herbicidas químicos no Brasil. Nós temos também outras estratégias, além dos bioherbicidas, que a gente acredita que em algum momento isso vai começar a escalar. Nós tivemos recentemente o lançamento do primeiro produto comercial no Brasil, foi esse ano, tá? E a Embrapa tem trabalhado no desenvolvimento de bioherbicidas em parceria com iniciativa privada. Então, a gente espera que nos próximos anos esse cenário possa mudar. Mas é um cenário desafiador, porque tem essas especificidades relacionadas ao herbicida, aos bioherbicidas. Mas nós temos também um dado muito interessante que praticamente metade do consumo de herbicidas é feito fora da janela do cultivo. Então, nós temos uma boa parcela dos herbicidas sendo usados em pré-semeadura, onde você não tem um problema de seletividade, né? É o momento de pousio ali antes da semeadura. E nessa janela a gente vê aí uma oportunidade muito grande para o uso tanto de bioherbicidas não seletivos, quanto de métodos físicos também não seletivos. Por exemplo, o uso do laser, o uso de descarga elétrica e também uma volta do manejo integrado de plantas daninhas, do controle de plantas daninhas, do MIP, para plantas daninhas. Você fazer um plantio de cobertura morta, né, porque em muitas situações a gente não vê isso, talvez a maior parte do sistema plantio direto não é feito com a semeadura de coberturas mortas. Nós temos a soja, o milho safrinha em muitas situações, e depois disso a gente não tem um espaço ali que poderia ser cultivado uma cobertura morta que não é feito, e você tem uma infestação maior de plantas daninhas. Mudança de espaçamento também poderia ser uma outra possibilidade, e também hoje que já é uma realidade que poderia ser escalado, o uso de agricultura de precisão com sensores de presença de plantas daninhas, desenvolvidos à base de inteligência artificial ou não, para o controle seletivo. Então, ele só vai aplicar o herbicida, mesmo o herbicida químico, onde você tem a presença das plantas daninhas. Temos relatos de que pode haver a redução nessas situações, né, com esses sensores de presença de plantas daninhas, de redução de 50% até 80% no volume aplicado. Então, nós temos assim, um
um rol de possibilidades, de tecnologias bastante amplo, que inclui também os bioherbicidas e que poderiam ser utilizados nessa estratégia. Então, o que nós precisamos hoje é a retomada do MIP, tanto para controle de plantas daninhas, como controle de pragas em geral. Nós precisamos da retomada do MIP, que se perdeu, né? Essa estratégia, esse conceito se perdeu ao longo das décadas no Brasil. A gente precisa refletir sobre isso e retomar o MIP. E temos todas essas tecnologias que podem compor o MIP, que estão disponíveis, algumas já disponíveis e algumas que precisam ainda de algum nível de desenvolvimento, mas que nós acreditamos que com empenho, né, com a vontade política, através de políticas públicas e do apoio da iniciativa privada, a gente acredita que a gente consegue vencer esses desafios. Robson, e o que precisa, né, hoje, assim, o que o Brasil pode fazer em termos de políticas públicas para incentivar o desenvolvimento e uso de soluções biológicas no controle de plantas daninhas? Nós temos algumas possibilidades, né, dentro do arcabouço regulatório. É possível incentivar as empresas ao desenvolvimento de bioherbicidas. Acho que tem estratégias para isso. Eu acho que, principalmente, a pressão que o Brasil tem sofrido, como eu comentei, né, em cenários internacionais que podem levar a risco a nossa competitividade, vai fazer com que o setor demande as indústrias, né, o setor de bioinsumo, para o desenvolvimento de bioherbicidas. Isso já está acontecendo, a gente já está vendo o movimento das empresas iniciarem a busca pelo desenvolvimento desse tipo de produto. Então, através da política pública, né, de incentivos no aspecto regulatório, dando incentivos às empresas para que eles desenvolvam os produtos biológicos. E essa pressão que vai aumentar cada vez mais pela redução do uso de químicos vai fazer com que o setor demande cada vez mais e pressione o setor de desenvolvimento dos produtos biológicos para o lançamento, para o desenvolvimento de bioherbicidas. A gente acredita que esse cenário ele possa ser revertido, talvez não no curtíssimo prazo, mas a médio prazo a gente consegue ver aí uma possibilidade de surgimento de alguns produtos biológicos no mercado. E como que a adoção de novas tecnologias, como sensores em pulverizadores, pode ajudar a reduzir o uso de herbicidas? Essa tecnologia já está acessível ao produtor médio, por exemplo? Sim, já está acessível. Essa é uma outra forma que poderia ser incentivado através de financiamento diferenciado, incentivos em geral em termos de política pública. Existe espaço para essa tecnologia que ela já existe. Talvez ela não esteja tão acessível ao pequeno e ao médio produtor ainda, mas aí então entra a política pública que poderia apoiar na aquisição desses equipamentos, mas hoje já é uma realidade, nós já vemos isso sendo aplicado aí em inúmeras propriedades no Brasil. Já é uma tecnologia pronta, né? Ela pode ser aprimorada, mas é uma tecnologia pronta e que a gente já vê resultados promissores. Então, eu acho que é apenas uma necessidade da gente sentar, a partir dessas reflexões, envolver aí a iniciativa privada, o setor público, e encontrar formas para incentivar a aquisição e o uso dessa tecnologia, que a gente vê com potencial muito grande para auxiliar na reversão desse quadro que nós vemos de aumento no consumo de herbicidas no Brasil. Robson, e o sistema de plantio direto e as cultivares transgênicas resistentes ao glifosato trouxeram benefícios, mas também geraram uma dependência, né? Como equilibrar a produtividade com sustentabilidade? Isso é, de uma certa forma, um paradoxo, né, que a gente viu na introdução das espécies resistentes, das cultivares resistentes, onde se via ali uma possibilidade muito grande de simplificação, né, do controle de plantas daninhas, mas que houve esse efeito, digamos, adverso, né, esse efeito colateral do seu uso. O equilíbrio, né, da produtividade, da sustentabilidade econômica com a sustentabilidade ambiental é um desafio
que transpassa todas as cadeias produtivas em diferentes aspectos, não apenas ligados à defesa fitossanitária. O caminho é esse, o caminho é a ciência, a gente buscar novas tecnologias. Nós temos muitas possibilidades para enfrentar esse problema da resistência, do problema do uso excessivo de herbicidas, de pesticidas. O que nós precisamos é de políticas públicas adequadas, direcionadas para o problema e uma interação muito próxima com a iniciativa privada para o desenvolvimento. Essas políticas públicas devem considerar a participação da iniciativa privada no desenvolvimento dessas tecnologias. Porque o setor público, nós na Embrapa somos setor público, nós conseguimos apoiar também a iniciativa privada, nós temos cada vez mais buscado trabalhar em parceria com a iniciativa privada, mas sozinhos, no setor público, nós não vamos conseguir, apenas através da política pública, equacionar esse problema. Nós precisamos dessa aproximação com a iniciativa privada, com as empresas desenvolvedoras, de produtos biológicos, produtos químicos, para juntos trabalhar no desenvolvimento dessas tecnologias que nós comentamos aqui. Robson, caminhando agora para a reta final do nosso programa, temos só mais um minutinho. Deixo então esse tempo só para suas considerações finais sobre esse assunto. Eu agradeço o espaço. O objetivo desse estudo foi trazer essa reflexão. Hoje nós temos esse dado que mostra um aumento expressivo, tanto no uso de herbicidas quanto dos demais defensivos. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão e trazer juntos, setor público e privado, para buscar soluções para esse problema que cada vez mais vai ser questionado aí junto a nossos parceiros internacionais. Robson Barizon, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade aqui de estar com a gente, viu? Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Obrigada, viu? E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!